Boa noite, recrutas! Fique à vontade, vamos ver um sambinha enquanto a galera chega. Com toda a sua crença. Muito bem, Aline, Érica, Solange, sejam bem-vindos. Mas com sinceridade, não fugir dessa realidade. Encara a vida de frente, mostrar pra essa gente vai ser diferente, vai melhorar, não pode quebrar. Olá, Gisele, Dilene, Evelyn, o Zé. Deixa clarear que a luz do dia vai brilhar. Quem tem fé vai na fé, acredita na vida. Sejam bem-vindos. Nossa live de hoje é sobre comunicação na entrevista, galera. Nessa corda bamba sem cair. Senão você... Mais um minutinho pra gente chegar. Aguardar a galera chegar. Olá, galera. Sejam bem-vindos, recrutas. Vamos lá, vamos começar. Se deixar, eu fico aqui ouvindo samba. Sejam bem-vindos, boa noite, recrutas, a mais uma live de terça-feira. E hoje o tema escolhido por vocês é comunicação na entrevista. E eu fiz um material massa, um conteúdo massa para vocês. Ei, Vinícius, Giliane, Lene Vitor, Evelyn, recrutas novos, recrutas já carimbados aqui nesse perfil, sejam todos bem-vindos. E hoje nosso mapa mental está recheado de coisas. Temos 10 pontos aqui e um exercício no final para a gente destravar aí essa comunicação, porque ela é fundamental para você conseguir falar e comunicar as suas habilidades para o recrutador. Gente, deixa eu dar uma limpezinha aqui, deixa eu ver se eu acho que a minha câmera não tá boa. Tô achando estranho aqui. Não melhorou muita coisa não, mas vamos lá. Então, galera, vou começar aqui falando sobre vários pontos e pra gente realmente começar a pensar sobre a importância que a comunicação tem no processo seletivo, né? Uma das maiores exigências dos recrutadores, e tudo isso aqui eu vivi, eu experienciei na minha carreira profissional, né, de 14 anos aí na área de gestão de pessoas. Eu vi isso muito acontecer e concordo com tudo isso que eu pesquisei, que eu vivenciei, que eu vou passar para vocês. Ei, Armando, seja bem-vindo. Cleidiane. Vamos lá, recrutas. Então, a comunicação é uma das competências mais exigidas pelos recrutadores. Por quê, né? Porque se você não consegue comunicar aquilo que vai te vender, que vai falar das suas habilidades para o recrutador, ele não vai ter uma bola de cristal ali, né, gente? Para poder desconfiar ou sacar que você tem tudo aquilo que o recrutador precisa. Então, comunicação é fundamental, você realmente saber falar aquilo que é necessário para aquele momento para o recrutador. É o momento que você tem para se vender e fazer o seu marketing pessoal. Por isso que esse tema é super importante e tem uma live específica e deu uma boa melhorada nela. E não é só, gente, aquela comunicação falada, que é isso que eu tô aqui falando para vocês. Nos processos seletivos são avaliados a comunicação falada e tem a comunicação escrita também. Tô de férias, tô na roça, só tomando uma e comendo churrasco, mas não esqueci da sua live. Ei, Armando, você é um melhor recruta, hein? Gente, esse recruta chegou chegando. Isso aí, gente. Tribo dos recrutas, acolham o Armando, porque esse aí é um dos nossos. E boas férias, tá, Armando? Descanse, pelo amor de Deus.
E, gente, tem a comunicação escrita também. E onde é que os recrutadores avaliam isso? Quem aqui coloca nos comentários para mim que já precisou fazer uma redação no processo seletivo e na hora você falou, e agora, José? E o José tá aí na live, né, Zé? E agora, José, o que eu vou escrever nessa redação? E o medo de escrever errado, porque realmente os recrutadores avaliam também a sua escrita, como você está escrevendo, a clareza das suas ideias. E se vem aí também, quando pedem para escrever sobre você, aí lascou tudo. E agora, meu pai eterno? Eu tenho que escrever uma redação e falar de mim ainda. Já fiz redação em inglês. Nossa, Edilene, exatamente, olha só. E aí tem um plus ainda, você precisa escrever bem em inglês certinho. Érica já queria sair correndo. Eu, inclusive, reprovei por falta de habilidade. Caramba, Vinícius, redação de inglês. Isso mesmo, gente. Então, e não é só em redações, tem testes também que você precisa preencher. Às vezes esses testes são online e você precisa ali resolver um estudo de caso. Mesmo que seja virtual, você está ali escrevendo, colocando as suas ideias em ordem. Então você precisa ter uma clareza nas suas ideias e saber realmente tirar daqui do campo da sua inconsciência e trazer para a consciência de forma organizada para que o recrutador entenda isso que você quer dizer para ele, né? Então por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa comunicação falada e escrita também, né? Então precisa dar aquela caprichada no português, fazer aquela revisada. Se você não se sente tão confiante ali no português, né? Você chama alguém que tá aí na live, chama o Mobem que tá aqui na live para poder dar aquela corrigida, aquela avaliada, se tá tudo certo, né? Então a gente precisa ter boas pessoas ao nosso redor para dar uma ajudinha quando é preciso também, né? Se as respostas não seguirem uma linha lógica, pode complicar, com certeza. Então a coerência das ideias e a coerência das suas ideias a gente também avalia na redação, principalmente, né? Se você fala uma coisa e lá na sua redação tá aquela coisa sem ponto, sem vírgula, aquele parágrafo enorme, você não sabe se a pessoa começou, se ela tá no final, isso pode mostrar muita coisa sobre você também, né? E outra, né, quando algumas empresas ainda avaliam grafologia, né, isso aí é uma outra coisa que eu não vou nem comentar, porque isso dá muito pano pra manga, gente. O Rafa é muito fera na gramática mesmo, inclusive ele aqui me dá toda a mão, não é uma mão, as duas, para poder me ajudar aqui nos textos. Então, gente, passando aqui pela escrita falada, né, redação, testes, estudos de caso, a gente precisa ter uma atenção. E vários especialistas na área de recolocação profissional, eles dizem o seguinte: quem se comunica melhor, consegue comunicar suas ideias melhor, ele realmente tem mais pontos em relação a outros candidatos, né? E isso pelo motivo que eu já falei bem no início, né, daqui da live, né? Se a pessoa consegue comunicar para o recrutador aquilo, né, que ele tem, as habilidades que ele tem, os resultados que ele obteve na carreira, e outra pessoa não consegue, o recrutador não tem ali uma bola de cristal, de falar, caramba, essa pessoa não falou, mas ele tem potencial. Não é. É o momento que você tem para comunicar isso de alguma forma, né? Vamos lá. Redação até que é manso. Participei de um processo que tivemos 5 minutos para falar o que achamos de 20 slides institucionais da empresa vendendo a mim e não o produto. Nossa, Gisele, que processo, hein? Lu, vejo às vezes que os candidatos não saberem o fato que o cargo exige e tenta responder o que acha melhor. E talvez não é o que a empresa está querendo. Pois é, quando eu falo que os candidatos precisam estudar a descrição da vaga, né, aquele anúncio que é feito pela empresa, é para ajudar nesse aspecto. Né? Se a gente sabe o que a empresa quer, isso facilita na hora da gente formular as nossas respostas para dar aquele match com a vaga, né? Que aí realmente isso ajuda muito. A gente precisa ter um carinho enorme pela descrição da vaga e também pesquisar a empresa. Se você tiver um amigo nessa empresa ou alguém, um networking ali que pode te ajudar a falar mais sobre a empresa, como é que
como é que a empresa trabalha, como é que são os funcionários, se ela gosta, por que ela gosta de trabalhar lá. Tudo isso ajuda você a formular boas respostas sabendo aquilo que a empresa quer, né? Qual roteiro? Temos que obedecer a ordem cronológica? Se for falar sobre você, você pode começar. Vou dar um pequeno exemplo, né? Isso não tem nenhum padrão, tá, Edilene? Você pode começar quando você por que você escolheu a sua faculdade, e aí puxar um gancho em relação às suas primeiras experiências profissionais. Você pode falar, olha, eu sou nascida em Vitória, cresci no município da Serra, comecei a estudar recursos humanos no ano de 2006 e em 2008 comecei de fato a atuar na área, mas sou estudiosa na área de recursos humanos há 14 anos. Então já é aqui um início de história que você pode começar a falar sobre você. Eu começaria uma redação dessa forma, por exemplo. Exemplo, tenta se mostrar o grande controlador, mas o processo quer uma pessoa mais analítica. Pois é. Com certeza. E eu falei muito disso, Armando, na minha live sobre perfil comportamental. Tem muitas pessoas que pensam, eu preciso ser extrovertida em todas as entrevistas, eu preciso ser extrovertida em todas as dinâmicas de grupo? Não. A sua vaga exige que você tenha atenção a detalhes, que você realmente vai preencher sistemas, dados, vai mexer com cálculo, vai trabalhar com cálculo, ou então você precisa realmente ter muitas ideias diferentes. Então por aí a gente começa a saber o que é que uma pessoa para atuar nessa função e ter as habilidades, o que ela precisa ter? O que o mercado está pedindo? Descrição de vaga entra mais uma vez aí para ajudar nesse processo. Vamos lá. Sejam bem-vindas, Késia, Tati, Jo, Rani. Bem, então nós falamos aqui que quem se comunica bem tem uma vantagem em relação às outras pessoas. E temos aqui uma estatística um pouco triste, mas que é a realidade, né? 40% dos profissionais são eliminados dos processos seletivos porque não sabem se comunicar. Isso é triste, mas é a verdade. E eu presenciei muito isso em momentos. Quais momentos, por exemplo, né? Quando você vê que a pessoa tem um currículo muito bom, mas ela fica ali travada, você percebe que a voz não sai, aquela voz. Vocês já ouviram falar quando uma pessoa fala assim, nossa, essa pessoa fala pra dentro? É porque ela tá um pouco tímida, tá insegura. E às vezes você tenta deixar a pessoa um pouco à vontade, mas mesmo assim ela não consegue falar aquilo que é preciso, né? Que ela precisa mostrar para o recrutador que ele é realmente o melhor candidato para aquela vaga. Eu caí nessa armadilha, Armando. Caprichei para demonstrar minhas habilidades de liderança na entrevista dessa vaga dos slides. Infelizmente a vaga pedia alguém que fizesse mais e pensasse menos. Pois é, gente. Cada empresa tem o seu jeitinho. Por isso que a gente precisa respeitar o nosso. Porque sempre vai ter, gente, algum lugar que vai gostar do seu jeito, vai respeitar o seu perfil comportamental. Se a gente tenta ser quem a gente não é, gente, dá errado, principalmente no médio prazo, tá? Porque a empresa vai ver que você não é aquela pessoa que você aparentou na entrevista e tem aí o período de experiência de 3 meses para poder decidir isso aí, né, gente? Bem, vamos lá. Então, e aqui, né, nessa parte que eu comentei dos 40%, eu queria também deixar explícito o seguinte, né, chamar atenção para esse tema, para a gente cuidar da nossa ansiedade. Muitas vezes também o fator ansiedade atrapalha na comunicação. E pessoas que às vezes são muito ansiosas têm muitas ideias na cabeça e às vezes não conseguem organizar isso e na hora de falar acaba atropelando. Então, realmente, quem tem ansiedade precisa principalmente trabalhar a comunicação a cada frase que você fala. Você dá uma respirada a cada frase para você realmente ter um fôlego ali e ter coerência nessas ideias que você vai falar. Não é fácil, eu sou muito ansiosa, às vezes pode até transparecer aqui também. Então, até eu exercito muito isso. E eu também considerava nas entrevistas, quando um candidato também estava assim, eu falava, quer um copo de água, respira, tá tudo bem.
Realmente porque não é fácil controlar a ansiedade, mas é necessário, tá? Vamos lá, até porque se você adaptar muito o seu perfil, vai ser muito penoso para você manter isso. Exatamente, Armando. A gente tem que respeitar. Por isso que o autoconhecimento é importante, né? Você conhece, sabe o seu jeito, sabe os seus limites, até onde você vai. Se você ali demonstra que você ali, né, é faca na caveira, aguenta tudo e pode mandar que eu dou conta, e na hora H você não dar conta e começar a ter problemas de saúde por conta disso, aí você vai ter um grande problema. Síndrome do pensamento acelerado, isso aí. Augusto Cury fala muito sobre isso. Tem vários autores que falam muito sobre isso. E aqui eu vou te dar uma ideia agora. Como você pode, numa conversa ou num texto, organizar, ter clareza nas suas ideias. Que isso pode ajudar o recrutador a te entender. Esse é o objetivo, né? Você falar de uma forma simples, não precisa ser de uma forma rebuscada, não precisa já usar os jargões técnicos da sua área para impressionar o recrutador, porque ele não entende a sua área, tá? Claro, se for RH, ele vai entender. Mas se não for, não adianta você usar nesse momento, você tem que usar jargões técnicos na entrevista com o gestor, tá, galera? É importante dizer isso. E no recrutador, com o recrutador, ele quer conhecer sobre você, seus comportamentos, seus resultados. Então, como é que você pode organizar com clareza aí essas suas ideias? Quando você for começar a conversar, pensa no seguinte, né? E quando você for também começar a treinar em casa as respostas, né? Qual é o meu objetivo respondendo essa pergunta? Começa a pensar, qual é o meu objetivo? Eu quero que o recrutador saiba que eu sou boa em números, eu sou boa em cálculos. Esse é o objetivo. E outra dica, o que o outro precisa saber de fato? Isso, gente, evita muito que a gente seja prolixo. Eu já falei aqui várias vezes que os recrutadores odeiam, nossa, não vê a hora de terminar uma entrevista com alguém prolixo, que é aquela pessoa que fala muito, faz rodeios, não termina e volta na mesma coisa para falar. É nitidamente uma pessoa que não se preparou para aquela entrevista e nem para as perguntas mais frequentes que o recrutador pergunta, né? Então, ó, qual é o meu objetivo, o que o outro precisa saber realmente e o que não é relevante. Aquilo que você pode eliminar da conversa, aquilo que não é essencial para aquela resposta. Você respeitando essas 3 perguntinhas, isso torna também mais claro aquilo que você pretende dizer. Né? E você precisa pensar nisso, assim, cada resposta que você for dar mesmo, a cada pergunta, para a gente conseguir ser mais objetivo e mais claro nas nossas ideias, tá? Olá, Rick! Então vamos lá. Gente, ser prolixo, sério, tive vários momentos de falar assim, gente do céu, como é que eu vou terminar essa entrevista? Porque o cara não para de falar. É muito complicado, tá? Então a gente precisa treinar, por isso que treinar realmente é muito importante para você não ser prolixo ou ficar rodeando demais uma resposta. Vamos lá, tem aqui o próximo ponto, e aqui a gente vai começar a trazer para dentro da entrevista também. 2 técnicas aqui que pode te ajudar também a se comunicar melhor durante a entrevista. Antes disso, gente, coloca a mão no coração aqui, ó, aperta e segura com força, mão no coração, gente, por favor. Para levar essa live para mais pessoas. Porque isso, ai que bonitinho, dá uma chuva de coração aqui, isso ajuda a levar para muitas pessoas, para ajudar o Instagram a reconhecer que essa live é importante para as pessoas, tá? Muitas graças. Então vamos lá, tenho 2 técnicas aqui para falar para vocês, que é o seguinte, primeiro, né? O Armando até ajudou aqui a complementar, a adiantar esse assunto, que é o seguinte, a gente só consegue comunicar, a gente só consegue vender aquilo que a gente quer se a gente conhece. Ou seja, né, a gente vai falar aqui de autoconhecimento. Se você precisa falar e escrever sobre você, você precisa saber pontos importantes da sua história, pontos importantes dos seus pontos fortes, dos pontos que você precisa melhorar.
daquilo que você realmente pode agregar para essa empresa, os resultados que você já teve na sua carreira, que pode te ajudar também na próxima empresa. Então são muitas coisas sobre a sua história e sobre você mesmo que você precisa ter em mãos ali, numa resposta, num texto, numa redação. Então a gente só conhece... Tem vendedor aqui nessa live? Eu, quando dava treinamento para vendedor de carro, a gente batia muito nessa tecla. A gente só consegue vender aquilo que a gente sabe. Ou seja, né, todas as características do veículo tinham que estar, ó, na ponta da língua. E é assim também sobre a gente só consegue falar o quanto a gente é bom se a gente sabe que está aqui dentro. A gente tem que olhar para dentro, gente. E isso a gente preciso realmente dar ênfase nisso, porque faz toda a diferença. Autoconhecimento liberta e faz você também encontrar boas empresas e não cair em ciladas, né, que eu chamo aqui de empresa bosta, porque tem mesmo muita empresa bosta por aí, viu? Vamos lá. Se eu fosse fazer uma entrevista, a última coisa que eu queria falar seria sobre as minhas formações. Bem, mas isso costuma ser perguntado logo de início, assim, tá, Armando? Mas, assim, hoje eu percebo, e eu conversando com recrutadores, amigos que eu conheço, eles não estão tão interessados mais se você se formou na faculdade A, B, o que você estudou. Tem excelentes profissionais do mercado, gente, por exemplo, que é formada em nutrição, mas atua no marketing digital. E a gente fera. Então tem pessoas aí que é formada em farmácia e atua com branding, com marca pessoal, que são profissionais excelentes. Hoje, sim, recrutadores percebem que mesmo em faculdades diferentes, dá para você aproveitar muitas habilidades e muitos conhecimentos para outras áreas também, tá? Então não fique triste com isso, viu? Em relação a vendas, tem um cara que diz: eu não consigo vender o que eu não compro. Isso, exatamente. E aí, você se compra? Gente, que pergunta difícil, hein? Você se compraria? Você se contrataria? Isso eu já falei já em treinamentos várias vezes. Realmente, se você tivesse esse exercício de empatia, galera, a gente precisa fazer sempre. Isso melhora também as nossas entrevistas. Se eu tivesse uma empresa hoje, uma empresa boa, que valorizasse os funcionários, é uma empresa que a gente gostaria de trabalhar, provavelmente, você contrataria uma pessoa igual a você? E aí que a gente começa a pensar, né? Será realmente? Será que eu estou muito bom na minha área mesmo? Será que eu estou atualizado na minha área mesmo? Ou eu estou protelando aquilo, ou eu estou meio na zona de conforto, estou meio aqui, meio parado, preciso me movimentar. Essas respostas que você mesmo começou a te dar já são as respostas dos seus próximos passos. Olha só que bacana que surgiu aqui, tá vendo? Comece a se perguntar: você se contrataria? Eu me contrataria de olhos fechados. Ah, Gisele, você é fera também, né? Gente, ó, profissionais da área administrativa, controladoria, Gisele aqui, ó, está aqui escolhendo empresas aqui, ó, está aqui procurando trabalho e é uma ótima profissional. A gente tem que começar a fazer network aqui dentro dessa tribo para ajudar os colegas, gente. Tem muita gente boa no mercado que realmente, se eu tivesse uma empresa hoje, eu mesma contrataria. A última empresa que trabalhei, fiquei 1 ano só e saí por uma questão de fit cultural. Não me adaptei ao perfil da empresa. Como dizer isso em uma entrevista? Exatamente isso, Tabata. Exatamente. Isso é uma excelente resposta. Você pode falar que, olha, os valores que a empresa tinha eram muito diferentes dos seus. Então isso você percebeu essa incompatibilidade, isso ficou difícil para você e realmente você começou a buscar outra empresa no mercado, ou realmente você pediu demissão por conta disso. Mas isso que você falou em relação a fit cultural, gente, é quando os nossos valores, né, por isso a gente precisa se conhecer, quando os nossos valores batem com os valores da empresa, com a cultura organizacional da empresa. Tem várias empresas que colocam essa avaliação de fit cultural. Tem várias plataformas aí, tipo a Gup, por exemplo, que avalia isso, com várias perguntas
para ver se esse colaborador tem esse fit cultural também, né? Se os valores que ele tem realmente está ali de acordo com a empresa também. E isso é fator de eliminação, tá? Mais um motivo que você precisa conhecer quais são os seus valores, o que você acredita, o que é aquilo que é inegociável para você, o que é inegociável para você. Boa questão, viu, Tabata? Pode responder dessa forma mesmo. Vamos lá, então eu coloquei aqui estudar a trajetória profissional, se conhecer, isso é fundamental na hora da sua comunicação. Aquilo que a gente conhece, a gente consegue falar com mais propriedade, com mais segurança, a gente passa mais credibilidade, a gente não fica buscando. Já viu aquelas pessoas que você está conversando e ela fica buscando na mente? Isso não é um sinal negativo, tá, gente? Só que aquilo, você percebe que ela não está tão preparada para aquele momento, que ela foi pega de surpresa algumas vezes. Então, por isso que ela vai buscando, né? Isso aqui são locais do cérebro que ela está buscando a informação, buscando as suas memórias. Agora, quando você conhece aquilo que você está falando, tem propriedade, vivenciou, tem experiência, você consegue olhar no olho do recrutador, igual eu estou olhando aqui no olho da câmera, e falar com você de uma forma simples, descomplicada, leve, gesticular também, que isso também reforça, mostra que você tem propriedade naquilo que você está falando, né? Gisele é top, super prestativa. Pois é, gente. Eu queria ter uma empresa para contratar essa galera toda boa que tá por aí. Mas, gente, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo e bora se expor no mercado o máximo que você puder, tá? Que também as pessoas precisam saber que você está buscando recolocação. E temos aqui uma outra técnica, né? Que ela é mais conhecida, mas eu acho que ainda não falei tanto aqui no perfil, mas vamos falar mais sobre ela, que é a técnica STAR. Eu já falei disso em outras palavras, né? Que é uma forma de você comunicar os seus resultados. Eu sempre falo aqui, olha, quando você for falar da sua trajetória profissional, não espere o recrutador perguntar se você teve resultado expressivo, se você teve uma ideia bacana, se você criou um projeto diferente para aquela empresa. Você pode já durante quando você começar a contar a sua trajetória profissional, você já pode incluir esses resultados no meio do seu discurso. Por isso que treinar antes torna isso mais fácil. Deixa eu ver aqui a pergunta. Na última live você falou algo que se encaixa nessa questão. Exemplo, por que quero sair dessa empresa? Estou fazendo vista grossa mediante a coisas que eu vejo. Estou com ranço. Pois é, isso que eu disse, inclusive a gente pode... Não seria mentira eu falar que essa empresa realmente tem valores que eu não compartilho. E isso eu fui percebendo com o tempo. Olha, no momento que eu entrei na empresa, eu não percebia que ela tinha esses valores. Eu fui percebendo isso com o tempo, isso me incomodou e eu comecei a planejar a minha saída de lá. Mas não tenho nada contra a empresa, tenho amigos lá, você pode ligar para a empresa se você quiser também, tem informações. Tem recomendações também de pessoas que trabalharam comigo no LinkedIn, isso também reforça. Então fica uma resposta coerente, que o recrutador não vai ficar ali, ó, vasculhando aquilo, que eles adoram aproveitar essa resposta para dar uma futucada na sua vida. Luana só... Ah, amor, bem, você é demais. Então, gente, a técnica STAR, como é que você comunica isso de forma estruturada, esses resultados que você teve na empresa, né? Primeiro, o S, né, do STAR é a situação. Defina a cena e detalhes dessa situação. T é de tarefa, né? Você vai falar qual é a sua responsabilidade nessa situação, né? O que você fez ali de fato que era a sua responsabilidade. O A é de ação, né? Explica exatamente o que você fez nessa situação. E o R é o R de resultado, que foram os resultados que você teve com aquilo que você fez. E eu já contei aqui várias historinhas, até uma que eu utilizo, que foi a última que aconteceu, mas eu posso até formular outras para exemplificar melhor. Isso aconteceu nessa última empresa que eu estou trabalhando, que é uma empresa pública, uma autarquia pública,
E lá, né, gente, empresa de serviço público, às vezes, né, você encontra as coisas de uma maneira, né, às vezes um pouco bagunçada, né? Isso acontece em alguns lugares. E quando eu entrei nesse setor novo, né, as pastas da rede estavam bagunçadas. Olha só a situação. Olha, eu fui, as pastas da rede não estavam me ajudando, estavam bagunçadas mesmo. E ali eu falo a tarefa, né? Eu pedi para minha chefe, eu perguntei para ela, eu posso organizar essas pastas? Eu posso ficar aqui responsável por organizar essas pastas para ficar melhor? Que várias vezes a gente precisa, né, utilizar o conteúdo dessas pastas para fazer relatórios, por exemplo. E ela me autorizou e eu falei, né, aqui o A, né, é a ação que você fez. Eu organizei em ordem alfabética essas pastas e coloquei todas elas em caixa alta, né, para ficar as pastas organizadinhas. E o resultado disso, o que aconteceu? Né, ficou mais fácil para a gente encontrar alguns tipos de relatórios, ficou mais fácil para a gente encontrar algumas informações que estavam espalhadas e eu juntei. Então, é um exemplo muito simples que pode acontecer com várias pessoas de algo que eu sugeri, que eu implantei, que teve um tipo de resultado. Um relatório que antes demorava 4, 5 dias para fazer, a gente passou a fazer em um dia. Olha o resultado aí. Então, esse é só um exemplo de vários que você pode também estruturar essa resposta. E o que pode ser esses resultados? Às vezes as pessoas ficam em dúvida com isso mesmo e é muito comum. Por exemplo, pode ser uma ideia que você teve e essa ideia foi implantada. Uma sugestão, né? No meu caso, eu dei essa sugestão, né, de melhoria e eles me deixaram responsável em relação a isso e eu executei. Pode ser uma participação de um projeto, né? Você teve ali uma participação muito importante nesse projeto que resultou, né, em resultados expressivos ali. Então tem várias coisas que podem acontecer na sua carreira que hajam resultados, né? A galera da área de vendas até mais fácil, né? Alguma coisa que você implantou, mudanças de processos que resultou em aumento de vendas. Se você consegue mensurar isso, fica melhor ainda, tá? Pode ser um retorno positivo de um cliente. O retorno positivo, você pode comentar isso numa entrevista. Você pode comentar em relação, você pode falar que você tem uma competência de atendimento ao cliente e que isso é observado pelos clientes porque você teve um retorno positivo de um cliente. Você pode contar essa historinha de forma simplificada, assim, né? Sempre associando a uma competência que você tem, tá, gente? Então aqui eu quis falar que eu sou uma pessoa organizada, né? Nas pastas da rede eu gosto de ter uma organização ali para eu saber não perder tempo. O meu negócio, gente, não gosto de perder tempo. Eu fico pé da vida quando eu perco tempo, principalmente com pastas de rede. Então eu sou organizada nesse ponto, né? Se for olhar minha mesa aqui, tá uma bagunça. Entendeu, Claudiane? Inclusive tem uma perguntinha sua lá na caixinha de perguntas que eu vou responder depois, tá? Deu para entender, galera, a questão da técnica STAR? Depois eu vou até fazer um post sobre isso para ficar mais claro também, porque é algo que nos ajuda a treinar para as respostas, né? Você consegue ali estruturar uma pequena historinha que conta, né, como foi esse resultado que você teve de uma forma que o recrutador vai entender e vai realmente perceber verdade naquilo, né? Porque tem pessoas que falam, eu sou uma pessoa organizada. Então, olha só, se eu falo só que eu sou uma pessoa organizada, não tem tanto impacto quanto quando eu conto para o recrutador um momento da minha carreira em que eu fui muito organizada. Isso enriquece essa resposta, enriquece também essa entrevista. Isso até evita que o recrutador futuque mais com perguntas ali a sua vida, porque você já está dando muita informação valiosa para ele, né? Isso aí. Então vamos lá, gente. Como diz as comissárias de bordo, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. Treine para as respostas, gente. Coloquei até um bícepszinho aqui, ó. Treine para as respostas. Pelo amor de Deus. Isso ajuda pra caramba. Isso dá pra você mais segurança, mais tranquilidade, diminui a ansiedade na hora da entrevista.
né? Separa algumas perguntas que você tem percebido que os recrutadores têm feito com mais frequência e comece a treinar elas. Isso dá muito resultado. Seja bem-vindo, Reilan, Drica. E vamos lá, vocês sabiam, gente, que a comunicação não é só aquilo que a gente fala, né? A gente falou aqui que tem escrita também, mas assim, se a gente está aqui conversando só nós aqui, a nossa tribo, o que compõe a nossa comunicação? 7%, só 7% são as palavras. 38% é a nossa voz. Aqui, nossa voz, que não é do Cid Moreira, mas é o que temos aqui para hoje. E 55%, gente, é através do nosso corpo. Ou seja, olha só a importância dessa estatística. 93% da nossa comunicação é o como você diz, não é o que você diz. Então a gente precisa também ter cuidado como a gente se apresenta, como a gente vai para a entrevista, aquela primeira impressão quando você chega e dá a mão para o recrutador, dá um sorriso, olha nos olhos, um aperto de mão firme, o como você fala com os gestos, aqueles gestos que confirmam que você realmente tem domínio sobre aquele assunto, como você se senta na cadeira, como você se apoia na mesa. Tudo isso também diz sobre você. Quando você olha nos olhos, gente, olhar nos olhos é algo que cria muita conexão com o recrutador. Isso passa muita verdade, transmite muita credibilidade, tá? Então, gente, isso é super importante, a gente ter também esse cuidado, né? A gente, lembrando, né? A gente não está candidato, a gente não é candidato, a gente está um candidato. Nós somos um profissional. E a gente precisa ter isso sempre em mente. A gente é um profissional da área tal. E buscar ser profissional sempre. Não é levar as coisas... Tem muitas pessoas que você percebe que tem má vontade, não demonstram interesse na entrevista. E são essas pessoas que realmente são pessoas que não são valorizadas no mercado. Então, quando a pessoa realmente ela dá valor à sua carreira, se percebe como um profissional, então ela percebe que ela não vai, que ela está candidato, é algo transitório, que ela é um profissional e que ela vai voltar para o mercado logo. Aquelas questões de olhar para baixo, olhar para cima, para a esquerda. Eu não fico avaliando se é para a esquerda, se é para a direita. Eu quero que ele me transmita segurança. Se ele não tem certeza do que ele diz, ele vai desviar o olhar na maioria das respostas. E isso é negativo, isso não é bom. E, gente, entrevista é uma competição. Tem pessoas que vão se sair melhor do que você. A não ser que você seja melhor do que as outras. Então, por isso que todas essas dicas que eu dou, essas orientações, é para que você se destaque dos demais. Porque a maioria não estuda isso, a maioria não se liga nessas coisas. Porque realmente não levam a carreira a sério. Quem tá aqui hoje leva a sua carreira a sério, tá? Então, vamos lá. Alguns cuidados, né? A gente tá caminhando já pro finalzinho da live, 19h45, que tem nosso exercício que nós vamos fazer hoje, que eu tô animada, vai ser engraçado. Cuidados que a gente precisa ter com a nossa comunicação, né? A sua comunicação transmite energia pro recrutador. Lembre-se, gente, que a gente tá num momento que tem entrevistas por telefone, entrevistas por vídeo, né? A pessoa às vezes liga para você pelo WhatsApp e tem também vídeo currículo. Então, a sua comunicação precisa passar uma energia, né? Se você tá ali com muito medo, com muito receio, com muita insegurança, você não vai conseguir se comunicar, você vai ficar todo encurvado, com medo. E dar medo é algo que a gente percebe de longe nas pessoas. Então a gente precisa ter um cuidado de se cuidar mesmo pra gente passar essa segurança pro recrutador, passar essa energia. E, né, o exercício que a gente vai fazer, ela ajuda nisso, pra gente colocar, emitir a voz pra fora, pra gente não ficar falando pra dentro, porque isso realmente não é bacana. Outro cuidado, né? Respirar entre uma frase e outra.
A galera ansiosa aí, ó, levanta a mão. Respirar entre uma frase e outra ajuda também na compreensão das suas ideias. Inclusive, né, dá um refresco ali para sua mente, para você não embolar as ideias, ficar confuso ou realmente se atrapalhar nesse processo que é tão importante. Então, respirar entre uma frase e outra. Lembrando, gente, que a direção é mais importante que a velocidade. Então, não ache que você transmitir uma segurança para o recrutador é você falar rápido. Pelo contrário, né? Você falar, tipo, numa cadência essa que eu tô usando com vocês, isso aqui, isso também passa segurança. Não preciso ficar falando rápido para vocês me entenderem. Entendeu? Não entendeu, né? Porque eu falei muito rápido. Tem muitas pessoas, né, que são ansiosas, que falam muito rápido. Falam de uma forma assim, você quase não consegue acompanhar ela. E também falar muito devagar, gente, também haja paciência, né? Isso, falar devagar não mostra tanta energia da sua parte. Então você precisa pensar, gente, estou falando muito rápido, estou falando devagar. Mais uma vez aí, você precisa ter colegas, amigos, pessoas, né, que podem te ajudar nisso também. Você pede feedback para as pessoas. Você acha que eu tô falando rápido? Você acha que eu tô falando devagar? Você acha que eu tô com alguma gíria, tô repetindo muito uma certa palavra? Me avisa. Que a gente às vezes não percebe que a gente está com esses vícios de linguagem. Uma outra pessoa que às vezes nos fala, né? Tem pessoas que falam sem a gente pedir. Mas é bacana a gente pedir também esse feedback, gente. Todo feedback é um presente, pense assim. Mesmo aquele que venha com algumas críticas, que é para você melhorar, tá bom? Vamos lá. Olhar nos olhos do recrutador, já falei aqui. Cuidado com a aparência, né? Lembra que eu falei aqui que 93% é o como você se comunica. Então, cuidado realmente com a sua aparência, com a sua higiene nesse momento importante de entrevista, dinâmica de grupo. Cumprimente firme, olha nos olhos e sorria. Lembra, gente, mostrar as canjicas abre portas. Não economize aí no sorriso, realmente esteja feliz com essa oportunidade de fazer uma entrevista. Pense assim, toda vez que você faz uma entrevista, é uma forma de você treinar a entrevista e ficar muito bom nisso. E quanto mais você se prepara, mais você pode se candidatar a vagas melhores, que te remunerem melhor. Uma empresa que tem um plano de carreira. Empresas boas vão querer pessoas boas, então vamos perseguir isso. Vamos perseguir o que essas empresas boas estão querendo dos profissionais. É assim que a gente vai melhorando na carreira. Vamos lá. E ter também, gente, uma escuta ativa, né? Prestar atenção realmente naquilo que o recrutador está dizendo, ouvir com atenção. Mais uma vez aí, a galera ansiosa, ter uma calma, respirar, essa respiração ajuda até você também ouvir também o recrutador, né? E agora a gente vai fazer o nosso exercício, antes que senão vai ficar muito em cima da hora. E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui um pequeno slidezinho aqui na tela, vou ficar lá em cima. E o que é esse exercício? Voltei. Bem no final da live caí, ninguém merece, hein? É um exercício de trava-língua. É um exercício que ajuda a gente a articular melhor as palavras. Muitas vezes como a gente às vezes não pratica tanto, a gente não abre a boca para falar, a gente não fala as consoantes, as vogais de forma correta. E isso prejudica no entendimento da outra pessoa. Então, esses exercícios eu busquei de a galera da fono, né? Olha eu aqui errando já a palavra, fonoaudiólogo. Essa galera tem vários exercícios de dicção e eu peguei alguns, né? Alguns famosos, e a gente vai brincar e exercitar, porque é engraçado, né, gente? Gostei dessa questão da escutativa, pois ele favorece muito um diálogo estruturado, com certeza. Se a gente não entende direito aquilo que o recrutador quer e responde algo que não tem nada a ver, olha só o ruído na comunicação, né? A gente tem que ter certeza daquilo que a gente está ouvindo. Se você tiver dúvida,
pergunte ao recrutador. Pode repetir a pergunta de novo, por favor, que eu não entendi? Não tem problema nenhum, tá, gente? Vamos lá, vou colocar aqui. E tem níveis, tá, galera? Olha só. Exercícios de dicção e nós temos níveis aqui, né? A gente vai aí crescer nos níveis desses exercícios de dicção. E a primeira é essa pequena frase. E como é que a gente vai fazer? Eu vou falar, né? Em 3 segundos aqui a gente vai falar essa frase, vai respirar e depois vai repetir 2 vezes somente, tá? Então vamos lá comigo. Tá todo mundo enxergando certinho o slide? E a primeira frase é: casa suja, chão sujo. Respira. Mais uma vez. Casa suja, chão sujo. A gente precisa começar a falar devagar esses trava-línguas, tá, galera? Porque se a gente começa a falar rápido, a gente erra. Tudo é treino, né? Então a gente vai começar aqui, né, nível Recruta Baby, bem do início, com uma frase mais tranquilinha. E agora a gente vai subir de nível. Conseguiram falar aí, gente? Coloquem nos comentários pra mim. Casa suja, chão sujo. Nada de chão sujo não, hein, gente? É chão sujo. Abre a boca na hora de falar as vogais, as sílabas, principalmente as vogais. Casa suja, chão sujo. Vamos lá, próximo nível. Recrutação. Vamos lá. 1, 2, 3, teste. Vamos lá. A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente sem suceder o sucesso. Respira. Solta. Quero ver quem tá acertando essa aí, hein, gente? Lembra sempre de abrir a boca e realmente falar abrindo a boca as vogais, principalmente as vogais. Socorro! Esses exercícios são ótimos para você fazer até antes da entrevista mesmo, para soltar aqui essa região, gente, do maxilar. Quando a gente fica tenso, ela dá uma travada aqui. Então a gente precisa relaxar essa região para também ajudar na comunicação. E os trava-línguas, né, como esse, também facilita. E a gente se diverte um pouquinho nessa brincadeira e treina também. Você achou essa mais fácil, meu bem? Só falando, não, tem que falar devagar. Tem que falar devagar. Se falar rápido, gente, não adianta. Treino é aos pouquinhos. Por isso a gente começou aqui no nível Recruta Baby, Recruta Teen. Agora a gente vai subir mais um nível. Vamos lá, respirando e falando alto aí. 1 prato de trigo para 1 tigre. 2 pratos de trigo para 2 tigres. 3 pratos de trigo para 3 tigres. 10 pratos de trigo para 10 tigres. Esse é o Recruta Master, já é um nível acima já. Haja aí, ó, pra soltar aí essas sílabas de uma forma que fica fácil de entender. Tá conseguindo, gente? Eu sabia que vocês iam gostar. E respira e fala de novo, tá, gente? Isso de uma forma devagar. Respira. E começa. 1 prato de trigo para 1 tigre, 2 pratos de trigo para 2 tigres, 3 pratos de trigo para 3 tigres, 10 pratos de trigo para 10 tigres. Não adianta falar rápido, hein, gente? Adeus, mundo! Agora, gente, a gente vai pro nível mais difícil. Esse aqui é mais difícil, inclusive eu treinei para não passar vergonha aqui, tá? O próximo, tá? Mas lembrando, né? É uma progressão, né? Vamos começar dos mais fáceis pro mais difícil. Agora esse próximo, ele é mais difícil mesmo, tá?
Recruta de elite, vamos lá. Respirando. Agora, eu tagalera... Ixi, Maria, olha eu passando vergonha. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria, nós tagarelaríamos, vós tagarelariais, ai, eles tagarelariam. Caraca, bicho, que vergonha, meu pai eterno, na frente dos recrutas. Para trigues. Vamos lá. Respirando para tentar esse mais uma vez, devagar, devagar. Respira fundo, solta. Devagarzinho. Eu tagalera... Eita, meu Deus do céu. Eu tagarelaria. Tu tagarelarias. Ele tagarelaria. Nós tagarelaríamos. Vós tagarelarias. Eles tagarelariam. Gente, esse é difícil, hein? Senhor amado. Senhor amado, esse não tô muito preparada, não. Mas olha só, né? Agora a gente... Posso voltar aqui? Como é que eu volto? Meu Deus do céu. Voltei. E aí, pessoal, vocês tentaram mesmo? Colocaram pra fora? Pagaram um mico aí em casa? Deram uma de doida em casa aí? Gente, começaram a falar uns trava-línguas? Tem vários na internet que pode ajudar. Inclusive, eu vou colocar esses que a gente fez hoje lá no nosso grupo secreto do Telegram. Se você não está lá, só clicar no link da bio, que tem lá um link que vai direto para lá. Vou colocar esses exercícios para você treinar em casa. Lembrando que é bem bacana você fazer isso uns dias antes da entrevista. Aproveita e se diverte um pouco, ri um pouco para tornar as coisas mais leves. E para ajudar aí você falar de uma forma um pouco mais solta, para realmente o recrutador entender melhor o que você está dizendo. E é bom observar também e perguntar para pessoas que te ouvem normalmente se você está falando realmente as sílabas corretamente. Por exemplo, né, tem pessoas que têm um probleminha em não conseguir falar o R no final das palavras. A gente tem muitos capixabas, né, que não consegue falar muito R no final das palavras, né? Paulista, isso é mais simples. Isso vai também muito da região. Então, assim, se você percebe que você não está falando muito bem alguma das sílabas, né, tem vários trava-línguas para cada tipo, né, de sílaba. Eu trouxe só algumas aqui, mas eu tenho várias aqui que eu salvei, que eu achei bem bacana, né, porque vai que algum cliente meu precisa e eu estou ali também para ajudar, para sugerir também. E aí, galera, vocês gostaram da live? Fizeram sentido para vocês? Digam aí nos comentários para mim, tem alguma dúvida? É bom, né, ter um copinho de água do lado para ajudar aí a pessoa que tá aqui igual uma tagarela. Tagarelaria. Gente, se essa live fez sentido para vocês, eu ajudei vocês de alguma forma, vou fazer uma pose aqui, vocês tiram um print dessa tela e compartilha nos stories também. E outra coisa, né, se você tá aí, fez algumas anotações e quiser colocar isso também nos seus stories, o melhor resumo vai concorrer uma avaliação no seu LinkedIn. Eu olho o seu LinkedIn e te mando áudios personalizados naquilo que você precisa melhorar. Então é uma oportunidade bacana aí para você saber como é que está o seu perfil. Então vou fazer uma pose aqui, né? Mostrar as canjicas para vocês tirarem aí um print dessa tela. Vamos lá, gente. Hora do print. Gente, obrigada pela participação de vocês. Foi excelente, muito produtiva, amei. Eu tagarelaria mais se não estivesse com a língua doendo.
Que bom que vocês gostaram, gente. E vamos pensando aí já no assunto da live de próxima terça. Me mandem no direct e compartilhem aí o print, me marquem que eu vou adorar saber e levar também esse assunto bem bacana para outras pessoas também. Tira os comentários pra gente printar? Tiro, vamos lá. Peraí. Vamos lá. Ai, que ficou legal mesmo. Boa ideia, hein, recruta? Vamos lá. Gente, amei, amei. Obrigada pela ideia, viu, Rani? Boa ideia você teve. Valeu, Gilane, Armando. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus, gente, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.